A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 27 assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou o mundo a dar, não se turbe, porque estamos com fome. Pai, eu sei que a tua palavra é uma porção para nós esta noite, mas uma porção, Deus, que pode trazer muita paz, muita alegria em nosso coração, porque a tua palavra é tudo que nós precisamos e necessitamos neste momento, Senhor. E eu peço a ti, ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar em cada vida, em cada coração nessa noite, pois a nossa alma te anseia e te deseja muito neste lugar, Pai. Fala conosco, Senhor. Ministra nosso coração, meu Pai. Move a tua glória aqui, Senhor. Ó Espírito Santo, ajude a glorificar a Jesus. Te louvamos e te bendecemos, ó Deus Santo. Pai, nós, ó Deus, te damos louvor e a glória. Obrigado por tudo, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar o seu lugar. Eu quero falar nesta noite sobre o tema confiança em Deus. Confiança em Deus. Queridos, Deus tem uma palavra de fé e esperança para nós nesta noite. Por que para nós? Porque eu também preciso de uma palavra de fé e de esperança. Essa palavra não é minha, mas é do nosso Deus. Entretanto, eu quero que você entenda uma coisa: que alguém não está feliz, ou melhor, não deseja que você seja feliz, que não tenha paz, que não tenha esperança, que não tenha confiança. E este alguém é o nosso irmão. A palavra confiança é uma palavra que muitas vezes está abalada no meio da sociedade que vivemos, porque nós vemos tantas coisas acontecendo que geram desconfiança. Pessoas que não têm sido fiéis no que falam, pessoas que não têm se importado com a verdade e têm vivido muitas vezes uma mentira, e têm então trazido um certo desconforto no coração da sociedade que vivemos, por não viver a verdade. Então a palavra confiança já há muito tempo ela está abalada no meio da sociedade que vivemos. Entretanto, a palavra confiança não é uma proposta minha para a sua vida, não é uma proposta do homem, mas é uma proposta do nosso Deus para nós. Um Deus que é verdadeiro, um Deus que não é como um homem que mente, que fala e não cumpre, mas o Deus que nós servimos, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Quer dizer para vocês, não há alguém mais verdadeiro e confiável do que o Senhor, o nosso Deus. Não existe alguém mais fiel, mais verdadeiro, mais confiável que o nosso Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então nós vemos aqui essa palavra de Deus. O Espírito Santo impulsionou o coração do apóstolo Paulo para escrever esse texto. E então, guiado e conduzido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo está dizendo: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque o homem, ele muitas vezes temperamental. Há momentos da vida que é verdadeiro e muitas vezes não é verdadeiro como deveria ser. Mas Deus, Ele é verdadeiro.
Ele é verdadeiro. A Bíblia vai dizer em Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, e tendo falado, não o realizará. Nós vemos esse texto aqui, amados, que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E o texto diz: porventura, tendo ele dito, não o fará, e tendo falado, não realizará. É evidente que Deus, quando fala, Ele cumpre, Ele faz, Ele realiza. Dito no capítulo 1, versículo 2, também diz assim: Deus não pode mentir. Amados, Ele não pode negar a si mesmo. Amém? Deus não pode mentir, porque Deus, Ele é verdadeiro. E alguém que é verdadeiro não pode mentir. Ainda que Deus quisesse mentir, Ele não pode mentir, porque Ele não pode negar o que Ele é na verdade. Ele não pode negar o que Ele é, porque Ele é verdadeiro. Ele não pode mentir. Queridos e amados, Ele não pode negar a si mesmo. Jesus ainda disse em João 17, versículo 3, da parte B: conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. E é esse Deus que estamos aqui falando dele. Conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. A parte B desse versículo. Então não existe outro Deus, além do Deus que estamos pregando essa noite, além do Deus que estamos falando. Ele é o único Deus verdadeiro. Existem alguns outros deuses por aí, deuses minúsculos, Deus feito por um monte de homens, Deus criado por homens, mas o Deus que estamos falando, o Deus da Bíblia, Ele é o único Deus verdadeiro. E é esse Deus que tem se revelado na tua e na minha vida, é esse Deus que tem se revelado na igreja dele. Ele é verdadeiro. Que quando confiamos em Deus, não precisamos temer o amanhã, porque Deus é verdadeiro. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, vai dizer assim: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas são sempre verdes, ou permanecem verdes, e não anda seco, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Glória a Deus. Que bom entender isso. Quando confiamos em Deus, não precisamos temer o amanhã, porque a Bíblia está dizendo que bendito, feliz ou mais que feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E o escritor está dizendo aqui que ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes, e não anda sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. O Senhor está comparando o homem que confia nele como essa árvore plantada junto à corrente de águas. Então essa árvore que está plantada junto à corrente de água, essa árvore ela não se perturba, as folhas são sempre verdes, ainda que venha uma estiagem longa ou um ano de sequidão, ela permanece intacta, ela permanece cheia de folhas, flores e também frutos, porque ela está plantada junto ao ribeiro de águas. Aleluias! E o Senhor está mostrando que aquele que confia nele, essa pessoa é bendita, é como essa árvore plantada junto à corrente de águas. Então ela não vai recear, ela não receia, ela dizendo, quando vem o calor da vida cristã é o momento de dificuldade que nós enfrentamos, e estamos sujeitos a enfrentar a cada dia. Jesus não nos deixou enganados, ele disse que não teremos aflições, mas ele diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós passamos por aflições, passamos por momentos difíceis nesta vida, mas quando confiamos em Deus,
quando temos esperança em Deus e permanecemos acreditando nele, porque ele é fiel e verdadeiro, nós não precisamos recear quando vier a dificuldade, quando vier o calor, a fadiga do calor na nossa vida, porque nós não estamos plantados em qualquer lugar, nós estamos plantados na rocha que é Jesus, no rio de Deus, que é a palavra de Deus. Ela ministra nosso coração e nos traz então a condição para permanecer firme no meio das dificuldades, das provas que nós enfrentamos no dia a dia. Então eu quero dizer para você, procure então entregar-se completamente a Deus, procure então confiar completamente em Deus. Confiança em Deus, estamos falando nessa noite. É importante confiar em Deus. Nós vemos que a árvore plantada junto à corrente de águas, ela não resseca quando vem o calor. O texto diz que as pessoas são sempre verdes e no ano da sequidão não se perturba nem deixa dar fruto. Então por isso você não precisa ficar preocupado, não precisa ficar perturbado quando vier a dificuldade, porque se você confia em Deus, se a confiança sua está no Senhor, você conseguirá então atravessar os períodos de vida da tua vida que vem, as lutas que você enfrenta no dia a dia. Nós conseguimos então atravessar muito bem, porque nós temos um Deus que nos toma pela mão direita e nos sustenta e mostra o caminho que devemos seguir. Aleluia. Que quando confiamos em Deus, vivemos em paz. Deus quer que eu e você viva em paz. Diga: Deus quer que eu viva em paz. Deus não tem coisa melhor do que viver em paz. Não tem coisa melhor do que você poder então descansar, você poder então desfrutar dessa presença gloriosa, que é a presença de Deus na tua vida. É essa presença que te sustenta em meio ao ano de sequidão, em meio às dificuldades. É essa presença que nos sustenta firme dentro do propósito, porque eu não estou olhando com os meus olhos físicos, porque os meus olhos físicos não estão vendo aquilo que Deus tem para a minha vida, mas estou contemplando pela fé com os olhos do Espírito, e eu creio que Deus tem coisas maravilosas para a minha vida, para o amanhã e para você também. Quando olhamos com os olhos físicos apenas, nós não conseguimos enxergar muito além. Nós começamos a olhar para as dificuldades e nós poderemos então afundar, nós podemos então se entristecer e perder então a esperança e a confiança. Mas quando olhamos para o Deus que servimos, que é um Deus verdadeiro, que garante, que Ele nos sustenta em meio às provas, em meio às dificuldades da vida, então nós conseguimos então permanecer no propósito dele e firmar nele e alcançar aquilo que Ele tem para essa vida. Nós sabemos que Deus tem um propósito para cada árvore. Deus tem um propósito que Ele então ver nascer, crescer, dar folhas, flores e frutos. Esse é o propósito para uma árvore. Quando você planta um pé de fruta na sua casa, talvez de laranja, de limão ou de cocã, você espera que esse pé venha produzir, que ele venha crescer, que ele venha então dar flores e frutos. Esse é o propósito. Ninguém vai querer ter um pé de fruta com desejo de ter fruta e não encontrar fruta nessa árvore. Por quê? Porque o propósito desse pé de fruta é dar fruto. Deus também, Ele nos criou com um propósito, para que eu e você pudéssemos frutificar, e nós podemos frutificar mesmo em meio ao ano de sequidão, mesmo em meio ao ano difícil da vida, porque nós temos um Deus que nos sustenta, que rega o nosso coração com a água que nós precisamos, a água celestial, que é a palavra, a revelação da palavra de Deus para o nosso espírito, para a nossa vida, a qual nós podemos então permanecer e ser diferente. Por isso que o mundo muitas vezes vai de mal a pior, mas para quem se confia em Deus, nós podemos então esperar no Senhor que temos dias melhores para frente. Aleluia. Quando confiamos em Deus, não precisamos temer o amanhã. Nós vemos Jeremias dizendo esse texto, 7 versículo 8, capítulo 17 de Jeremias: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, porque suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto.
Quando confiamos em Deus, não vamos viver perturbados como aquele que não conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus, ele fica perturbado. Não precisa muita dificuldade, não precisa muita sede em sua vida, não precisa ser um pouco louca na sua vida, ele fica perturbado. Mas aquele que confia em Deus, ele não se perturba, e ele não para de dar fruto, porque para isso Deus nos chamou, para frutificar, mesmo em meio às dificuldades, meio às provas, meio às adversidades da nossa vida. Quando confiamos em Deus, vivemos em paz, e Deus quer que você e eu vivamos em paz. O apóstolo João diz no capítulo 14, versículo 27, diz assim o texto: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que coisa maravilhosa! Essa palavra é do Senhor Jesus para você e para mim. Nós que somos a igreja, Ele diz: deixe-vos a paz. Nós vemos que quando os discípulos estavam ali, num momento agitado, quando a igreja estava sendo perseguida, quando Jesus foi crucificado, ele foi morto, e os discípulos estavam ali preocupados, porque de repente então eles poderiam então ser perseguidos por causa que Jesus já tinha sido crucificado. E Jesus então, sabendo disso, Jesus então se colocou no meio deles, entrou numa sala onde eles estavam reunidos, e Jesus então disse: a paz seja convosco. E estava ali o príncipe da paz, trazendo paz para os seus discípulos. E ele diz: deixe-vos da paz, a minha paz não vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós sabemos que o mundo tem uma paz, mas uma paz passageira. Alguns vão buscar essa paz, e até que encontre a paz. Não vou dizer para você que você não vai encontrar paz no mundo, e que certo na tua vida. Você que não conhece a Deus, você que não busca a Deus, o Senhor diz que Ele tem uma paz que é diferente da paz do mundo. Então o mundo tem uma paz, mas é uma paz passageira, uma paz que você pode desfrutar quando você está com o bolso cheio de dinheiro. Talvez quando você recebe o seu salário, você sabe que vai sobrar aquele salário todo praticamente. Quando você ganha um carro novo de alguém, quando você consegue conquistar alguma coisa, então vem uma paz. Quando você vai desfrutar de uma coisa momentânea, vem uma paz momentânea aparentemente. Mas não é essa paz que eu estou falando. Eu estou falando de uma paz que excede o entendimento do ser humano. Uma paz diferente da paz do mundo. Uma paz que você pode desfrutar nos momentos mais difíceis da sua vida. No momento que você está doente, está enfermo, no momento que você perde um ente querido, no momento que você perde um emprego, no momento que você perde então alguma coisa, no momento que você é despedido da sua empresa que você trabalha, essa paz do Senhor, Ele promete para aqueles que buscam Ele. Ele diz: deixe-vos da paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está dizendo: não fique perturbado no seu coração, nem se atemorize diante das dificuldades, porque Ele promete uma paz que é diferente da paz do mundo, e essa paz ela excede todo o entendimento. Por isso que as pessoas muitas vezes elas veem você com dificuldade, você é cristão, você confia em Deus, você sabe que Deus é verdadeiro, você está tendo uma tribulação, uma difícil, uma perda tão grande, e você continua sorrindo, continua feliz. Será que é porque você é bobo ou tolo? Não, é porque você conheceu Jesus, você conheceu o príncipe da paz, e você sabe que em meio às dificuldades Ele está com você, e Ele vai dar uma saída para você no meio da tua dificuldade. Ele vai abrir uma porta em que você muitas vezes não está nem sabendo, não sabe onde vai ser, mas Ele vai abrir uma porta, porque Ele diz que não vem nenhuma aprovação além do que nós podemos suportar, e junto com a prova Deus sempre dá um escape.
Deus sempre tem uma saída. Eu digo que sempre a saída que Deus nos dá é como se você estivesse talvez numa montanha perdida, e você não vê saída. E de repente então abre um caminho para você no meio da floresta, beirando talvez aquele lugar de pedras, e você começa a caminhar, e daqui a pouco você olha para trás e você saiu daquele momento difícil. É um caminho que você não vê, uma saída que você não vê. É como aquela mulher, a mulher de Agar, a serva Agar, a mulher de Abraão, a serva Agar, que ela pegou seu filho, ela foi despedida, pegou seu filho, e ela estava dando errado no caminho do deserto, e ela achando que ia morrer, e também seu filho, e ela colocou seu filho longe, embaixo de umas árvores, para ele não ver ele morrer de sede. E ela então sentou longe, à distância, e ficou olhando para o menino. E de repente então Deus bradou do céu: Agar, que tens, Agar? E a Bíblia diz que Deus mandou ela levantar os olhos, ela olhou e estava ali uma fonte de água viva. Não havia aquela fonte, ela não estava vendo, não estava vendo aquela fonte. Aquela fonte estava lá, mas ela não estava vendo. Era um caminho, uma saída para ela. E ela foi lá e tirou água e deu para o menino. E o Senhor então ali deu para ela a promessa, lembrou a ela a promessa que ele tinha com Ismael, seu filho também, porque ele era filho de Abraão. Deus ouviu o clamor do menino da palavra. Não havia saída aos olhos humanos, tinha uma saída, mas não via. E Deus mostrou a fonte, a saída. Assim também na tua vida, na minha vida, quando estamos em provas e dificuldades, nós não vemos saída aparentemente, mas de repente Deus abre um caminho no meio do deserto, e você sai, e você sabe que foi Deus que tirou de lá. No meio da prova Deus tem uma saída, no meio da dificuldade Deus tem uma saída. Deus tem um meio para conduzir você, para tirar você. Por isso que a Bíblia diz que os olhos não viu, o ouvido não viu, nem subiu ao coração do homem. É aquilo que Deus preparou para aqueles que amam Ele. Quem ama Deus? Quem confia em Deus? Quem confia em Deus ama Deus. Então, se você confia em Deus, se nós confiamos em Deus, podemos esperar sim que nos momentos de dificuldade da vida, Deus vai abrir um caminho. Não vem uma aprovação ali que você pode suportar, junto com a aprovação, Deus dá uma saída, Deus dá um escape para a tua vida. Deus tem um escape para você nessa noite. Então não entre em desespero. O Senhor diz: deixe-nos da paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não fique preocupado, não entre em crise. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Aleluias. Então não se atemorize, não entre em desespero. Confie em Deus, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é o único Deus verdadeiro. E é sobre esse Deus que eu quero que você coloque a sua confiança. É sobre a palavra dele que eu quero que você coloque a sua confiança. É sobre a palavra dele que nós podemos então descansar e desfrutar da paz em meio às tribulações, em meio às dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Não há algo melhor do que poder viver e andar em paz. Há muitos que não têm paz. Você olha para eles, parece que está bem, porque são ricos, têm dinheiro, têm bens, talvez status sociais, mas não dormem à noite, não conseguem dormir, porque aparentemente eles deveriam ter paz, mas não têm. E há muitos assim, têm dinheiro, têm posses, muitos bens, cheios de status sociais, mas não dormem. O mundo está se arrebentando de preocupação, de ansiedade, de opressão, porque não entende a palavra de Deus, e o diabo trabalha
e muitas delas não sabem que é o inimigo trabalhando, causando tempestade em suas vidas, desespero em seus corações, trazendo tribulação, angústia, depressão e tantas outras coisas mais. Elas não conhecem a palavra de Deus. Mas o Senhor promete para os seus filhos que a paz dele estará sobre a nossa vida, mesmo em meio a dificuldades e as tormentas que estamos enfrentando. Aquele que confia em Deus estará tranquilo, dormindo o sono do justo. A Bíblia vai dizer no Salmo 4, versículo 8 assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então aquele que confia em Deus está tranquilo, dormindo um sono suave, repousando em segurança. Ele deita e dorme, mesmo em meio às tribulações da vida. Quando olhamos para a história de José, um jovem que foi vendido para o Egito como escravo, perdeu a sua identidade, perdeu a sua família, ele perdeu a liberdade, vamos dizer assim, de viver em família, e ele se tornou um escravo, porque foi levado para o Egito, e foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas nem mesmo nessa situação, José perdeu a paz, porque ele confiava em Deus. A sua confiança estava em Deus, não estava nos seus irmãos, porque aliás seus irmãos venderam ele como escravo. A confiança dele estava em Deus, e mesmo em meio a uma tribulação, a anos de transtorno que ele passou, ele não perdeu a paz. Eu posso perceber no meu coração que ele não perdeu a noite de sono, porque o justo vai dormir em paz. Ele aprende a desfrutar da paz do Senhor. Em paz me deitarei, é uma promessa para o justo. Em paz me deitarei e logo dormirei, ou pegarei no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. Como é bom confiar em Deus, como é bom poder colocar a confiança nesse Deus verdadeiro, em suas promessas, em sua palavra, porque quando nós colocamos confiança em Deus, em sua promessa, nós vamos dormir em paz. Quem não dorme em paz não consegue viver bem. Quem não dorme em paz não consegue viver bem. Você já pensou você passar a noite rolando na cama de um lado para o outro, pensando nas contas que você tem que acertar, pensando nos compromissos que você tem, e você parece que não vai conseguir cumprir? Problema de saúde, problema de outros da família. Mas aquele que confia em Deus, ele consegue dormir. Ele consegue dormir. Não porque ele não está, porque ele tem talvez a resposta já, mas porque ele aprendeu a confiar em Deus. Quando nós dormimos, Deus trabalha por nós. Nós servimos a um Deus que não se cansa e nem se fatiga. Um Deus que trabalha. Jesus uma vez disse: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. O Senhor trabalha por aqueles que nele confiam. Queridos, nós temos um Deus que trabalha por nós. Ele não se cansa nem se fatiga. Nós cansamos e muitas vezes tropeçamos e caímos. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus é algo maravilhoso. Só espera em Deus quem confia nele. O Senhor nos mostra que nesses dias há muitas pessoas sem paz no coração. E nós vemos a mídia fraudulenta, os telejornais colocando insegurança no coração dos homens. São as doenças como o Covid-19, o câncer, as doenças cardíacas, diabetes, matando as pessoas.
É a crise financeira, os comércios fechando as portas, é a crise política, é a impunidade. São tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, e há muitas pessoas sem paz no coração por causa disso. E é isso que Satanás quer, que você não tenha paz, que você perca a confiança em Deus. E eu quero dizer para você que hoje você pode mudar esse quadro na tua vida. Se você colocar a sua confiança em Deus, só em Deus, só em Deus. Coloque a sua confiança em Deus. Não se atemorize por causa das mensagens malignas que vem no seu coração. Não se atemorize, confie em Deus, fique firme e confie em Deus, e diga para o inimigo: eu ainda creio e confio em Deus. Quando você estiver diante de uma situação difícil, mesmo que você não vê saídas naquele momento, diga para o inimigo da tua alma, que é Satanás, o nosso adversário, amigo, diga para ele: eu ainda confio em Deus, eu ainda confio em Deus. Faça como Jó, diante da diversidade que ele passava, ele estava dizendo: eu ainda confio em Deus. Quando você lê o livro de Jó, no capítulo 19, Jó, ele tinha perdido, a partir do primeiro capítulo, você vai ver a história dele. Jó tinha perdido os seus bens, os seus animais, tinha perdido os seus 10 filhos, ficou cheio de chaga maligna na cabeça, pelos pés, coçava com carpinteira para aliviar a dor. E Jó, no meio dessa adversidade, no meio dessa sequidão da vida, no meio desse momento tão caos que ele estava passando, ele então diz no capítulo 25, ou capítulo 19, versículo 25 ao versículo 27, ele diz assim: porque eu sei que o Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão, e por isso que meus rins se consomem no meu interior. Nós vemos aqui esse texto, amados, de um homem que estava passando um momento difícil. Creio que você ainda não passou aquilo que já passou, e nem eu. Que Deus vai ter misericórdia de nós e que não venhamos passar por aquilo que ele passou. Jó perdeu o seu rebanho, perdeu a sua prosperidade, perdeu os seus 10 filhos, levantou a alça de 10 cachorros num dia só, ficou cheio de chagas malignas na cabeça pelos pés, numa fase terminal. Mas ele não perdeu a sua paz. Ele continuava olhando para o céu e confiando em Deus, e ele sabia que o Redentor dele estava vivo, que a qualquer momento ele ia se levantar e mudar aquele quadro da sua vida, e que ele ia ver com os seus olhos e não os outros. Ele ia contemplar isso. Ele está dizendo esse texto. Então eu quero dizer para você, meu irmão, eu não sei qual que você está enfrentando, qual a dificuldade que você passa nesse dia ou nessa noite, mas eu quero dizer para você: confie em Deus. Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 34 assim: portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. O Senhor está nos instruindo a não andar ansioso, a não andar preocupado com o dia da manhã. E ele diz: pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Para que amontoar o mal sobre a sua vida hoje, se o mal não chegou ainda?
Para que amontoar o mal sobre a minha vida hoje, se o mal ainda não chegou na minha vida? É algo que eu estou pensando que pode acontecer no amanhã. E é isso que o Senhor está dizendo nesse texto. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu não posso me preocupar com o amanhã, porque tem promessa de Deus na minha vida. Você não pode se preocupar com o amanhã, porque você também tem promessa de Deus para a tua vida. Deus é verdadeiro. Ele quer que eu e você venhamos confiar nele, mesmo em meio ao dia mau. Não venhamos nos preocupar com o amanhã. O amanhã é para você resolver amanhã. Hoje você pode estar aqui, você pode resolver, mas o amanhã não tem como resolver hoje. Você vai resolver amanhã, porque é para o amanhã. Você nem sabe se vai acontecer, talvez aquilo que você está pensando que pode acontecer. Porque quando a pessoa ela fica ansiosa, ela perde a fé, ela perde a esperança, ela perde a confiança em Deus. E ela está dizendo, através da sua atitude de desespero, de insegurança, de preocupação, que ela não confia em Deus, que tudo pode e que é verdadeiro para cuidar dela. Basta cada dia o seu próprio mal. Deus quer que eu e você venhamos confiar nele todos os dias, e que nós venhamos depender dele todo dia. Amém, Deus? Ele quer que nós venhamos confiar nele todo dia, depender dele todo dia. Assim como Deus estava ensinando Israel, quando Israel estava no deserto, Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou mandar o maná do céu para o povo, mas é para que cada um recolha somente a quantidade que vai usar no dia. Não quer que ninguém junte o maná além do que vai gastar e vai usar no dia, para guardar para outro dia, porque se guardar para outro dia, o maná vai se estragar. Talvez naquele tempo havia alguns ansiosos e preocupados com amanhã, e procurou juntar maná o quanto podia para o outro dia, mas chegando-se ao outro dia, o maná estava estragado. Deus está ensinando o povo a depender dele todo dia. Deus está ensinando nós, a igreja, a depender dele todo dia. Nesse texto aqui, ele diz: o amanhã se preocupará consigo. Basta cada dia o seu próprio mal. Eles tinham maná para comer no outro dia? Não tinha. Mas Deus vai suprir a vida deles, ia mandar o maná no outro dia outra vez. Nós temos um Deus que supre a nossa vida, não somente hoje, mas amanhã também, e depois, assim por diante, se nós confiarmos nele. Ele é verdadeiro. Aleluia. O versículo 27 do capítulo 6 de Mateus diz assim: qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Será que nós vamos conseguir acrescentar uma única hora ao curso da sua vida por causa da preocupação? Eu posso dizer uma coisa para você: você não consegue acrescentar uma hora, você talvez poderá diminuir uma hora, porque a pessoa que vive ansiosa, preocupada com o amanhã, ela fica vulnerável às doenças e enfermidades na alma e também no corpo. Há pessoas que estão cheias de úlcera nervosa por causa da preocupação com o amanhã, e ao invés de estender uma hora de sua vida, ela está encurtando a sua vida cada dia mais. Então Deus não quer que você e eu vivamos preocupados com o amanhã. Quando o diabo trazer as preocupações e as dúvidas, olhe para onde Jesus mandou você olhar. Ele diz assim: olhai para as aves do céu. Mateus 6,26: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? Então, quando você ficar preocupado, ou quando a preocupação quiser tomar conta do seu coração, ou quando o diabo quer trazer a preocupação no seu coração e as dúvidas,
Olhe para onde eu mandou você olhar. Olhe para os passarinhos. Dá uma volta no quintal e comece a olhar para os passarinhos. Um dia eu estava observando os passarinhos. Os passarinhos, eles não brancam, eles não colhem, eles abigam. Eles não ajuntam em celeiro como nós ajuntamos. Nós gostamos de colocar na despensa alimentos para o mês todo, talvez para 2 meses. Gostamos de ter a geladeira cheia. E é bom, nós podemos fazer. Mas os passarinhos não podem fazer isso. Eles não têm celeiros. Eles não plantam, eles também não colhem. Mas a Bíblia diz que Deus alimenta eles. E o Senhor então disse: não tem de vós muito mais valor do que elas, do que as aves do céu. Quer dizer para você que Deus diz que você tem muito mais valor do que esses passarinhos, do que as aves do céu. Se o Senhor cuida das aves, se o Senhor então alimenta as aves, Ele não vai cuidar de você e de mim? Ele não vai cuidar de nós? Com certeza Ele vai cuidar. Nós podemos fazer provisões para amanhã, mas não precisamos ficar desesperados, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Ele vai abrir portas. Você pode talvez ficar desempregado, mas Deus pode abrir a porta de trabalho para você, e talvez melhor do que esse, que você está triste porque você perdeu ele. Esse emprego que você está sofrendo, se ralando, achando que é a única coisa que tem para você nessa terra. Não, Deus pode ter algo, Ele tem algo maior para a tua vida. Se você colocar a confiança nele, e se você viver em fidelidade e em compromisso com a palavra dele, ele não vai deixar faltar na tua mesa, o pão não vai deixar faltar na tua casa, a provisão. O salmista diz que eu era criança e já sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência me ligar o pão. Davi, ele presenciou isso. Ele já era um homem velho, um homem de idade. E ele diz: eu era criança, eu sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência me ligar o pão. Deus tem promessa para você e para mim. Aquele que é justo, que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, mas teve algo para você maior. Deus não tem apenas promessa para você, mas também para os seus filhos, para os seus descendentes, amém? Ele diz que, Davi disse que ele era criança, era velho, ele nunca viu um justo desamparado, e nem os seus descendentes mendigar o pão. Então a provisão de Deus para o justo, para aquele que confia em Deus. Aleluia. Jesus também disse para nós olharmos para os rios do campo. Quando o diabo mostrar para você e colocar você, querer colocar no seu coração as preocupações e dúvidas, olhe para onde ele mandou você olhar. Observe os lírios do campo. Observe os lírios do campo. Mateus 6, 28 ao 30 vai dizer assim: e quanto ao vestuário, por que estáis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Nós vemos aqui Jesus, ele falando para os seus discípulos, não ficar preocupado com o que eles vão vestir, não andar solícitos, mas para eles olhar para os livros do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E ele está dizendo: eu, porém, vos digo, nem mesmo Salomão se vestiu como um deles, com toda a sua glória se vestiu como um deles. Quem é Salomão? Salomão, rei, próspero, abençoado, um homem que possuía muita riqueza. E o Senhor está dizendo nesse texto que o Senhor Jesus, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios do campo. E ele diz nesse texto: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós,
homens de pequena fé. Queridos, nós vimos aqui para Mumbai hoje, e aqui no próximo de Mumbai, naquela estrada, um campo muito grande queimado, por causa da seca, do vento que fez hoje, um campo grande queimado. Coisa assim que acontece com os livros do campo. Eles existem hoje, amanhã eles vão lançar no forno. E deixam de existir. E o Senhor diz que ele fecha a era do campo, ou os livros do campo, que hoje existe, amanhã lançado no forno. E eles não vos deixará muito mais a vós, homens de pequena fé. Não devemos andar preocupados com amanhã. O amanhã cuidará de si mesmo. Basta para Deus seu próprio nome. Jeremias capítulo 17, estou encerrando já. O versículo 7 e 8 vai dizer assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja a confiança ou esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende raiz para o ribeiro, não recebe quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes, quando a sequidão, não se perturba nem deixa dar fome. Nós vimos esse texto. Essa pessoa que confia no Senhor é uma pessoa bendita. Mas a Bíblia também vai dizer no capítulo 17, versículo 5 e 6: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como uma tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Por outro lado, nós vemos aqui a pessoa que não confia em Deus. Ela é uma pessoa maldita. Uma pessoa maldita, a pessoa que confia na força do seu braço. Eu faço, eu desfaço, eu sou um cara inteligente, eu sei como negociar, eu sei como fazer, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus. Essa pessoa, ela é maldita, diz a Bíblia. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Esse texto está falando de você confiar nas pessoas, você desenvolver nas pessoas, e eu também. Há pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, pessoas que nos ajudam e ajudam muito. Não é isso que o texto está dizendo. Mas a maldita que confia na força do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa pessoa é maldita. E o texto está dizendo que ela será como uma tamargueira no deserto. É um arbusto no deserto. A tamargueira não verá quando vem o bem, porque ela está no deserto. Antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Então a pessoa que não confia em Deus, que confia em si mesma, é uma pessoa maldita. Ela não vai ver e não vê quando vem um bem sobre a vida dela, porque ela vai sempre morar no deserto, no lugar de falta, de escassez, de dificuldade, de crise, de tempestade, de vendaval. Então nós precisamos entender isso e colocar em Deus a nossa confiança. Deus não quer que eu e você devemos ser malditos. Por isso Ele está nos ensinando esta noite a confiar nele, a depender dele. Ele é verdadeiro e fiel. Há muitas pessoas que preferem acreditar nas palavras do diabo do que nas palavras de Deus. Há muitas pessoas que dão mais ênfase àquilo que o diabo está falando do que aquilo que Deus está mostrando em sua palavra. E uma pessoa dessa é maldita. Ela não verá quando vem o bem. Morará nos lugares desertos, secos do deserto. Nos lugares secos do deserto. Na terra salgada e inabitável. Que nós possamos confiar em Deus. A
A mensagem hoje é confiança em Deus. Eu não sei como está a tua vida, como está o teu coração, como está a tua casa, como está as tuas finanças, como está o teu casamento, como está a tua saúde. Mas eu quero dizer para você: confie em Deus. Ele é perito em fazer maravilhas e milagres no meio do deserto. Ele sustentou Israel no meio do deserto. Ele não permitiu que as vestes dos israelitas envelhecessem no deserto. A sandália dos pés também não gastou o solado. Havia criança ali que cresceu no deserto, e Deus, eu creio que fez com que aquele sapato, que as sandálias crescessem nos pés deles, porque eles não tinham mercado, não tinham loja para comprar, mas Deus cuidava deles. E a Bíblia diz que as sandálias dos pés, o solado da sandália não gastou. Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar a provisão no deserto. Deus sustentou o povo por 40 anos no deserto. Então, por que perder a confiança em Deus? Por que duvidar de Deus? Um Deus verdadeiro e fiel, um Deus que nos abençoa, um Deus que está sempre pronto a nos atender. Quem preocupa com essas coisas, diz a Bíblia, Jesus falou que é os gentios. Nós éramos gentios e povos, mas hoje somos a igreja de Jesus. Você pode ser diferente dos gentios quando você coloca a sua confiança em Deus. Os gentios que se preocupam com essas coisas da palavra, Jesus falou em Mateus 6,32, porque todas essas coisas, quais coisas? A preocupação com o que comer, com o que vestir, a preocupação com o amanhã, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, nosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitais de todas essas coisas. Então Deus, Ele sabe que você precisa, do que você precisa e do que você necessita. De certo, nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Que bom entender que Deus sabe que eu preciso de um pouco. Que bom entender que Deus sabe que eu preciso de alimento. Que bom saber que Deus sabe que eu preciso de saúde. Que eu preciso me levantar amanhã cedo, quando eu acordar, para que eu possa trabalhar. Que bom que Deus sabe que eu preciso sustentar minha família. Que bom que Deus sabe que eu preciso ter um salário no final do mês. Pois tudo isso Deus sabe, e Ele sabe que você precisa. E o texto está dizendo que Ele supre. O certo nosso Pai Celestial bem sabe a necessidade de todas elas. Não ande como gentios que não conhecem a Deus, que não confiam em Deus como outrora nós também éramos assim. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, versículo 7. A palavra bendito quer dizer feliz, mais que feliz, é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Onde você tem colocado a tua esperança? Você tem colocado a sua esperança no governo, no presidente Bolsonaro? Você tem colocado a sua confiança no prefeito, no seu patrão apenas, no sentido que ele vai sustentar você? Bendito o homem que confia no Senhor. Eu sei que Deus pode usar um patrão seu para te abençoar, usar alguém para te abençoar, mas dê a glória e dê o louvor a esse Deus, porque Ele nos supre. Confie. Quero dizer para você uma coisa: Deus é contigo, igreja. Amém? Deus é conosco. Isaías 50, versículo 10 vai dizer assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Que texto maravilhoso!
Isaías, o profeta, dizendo: o Senhor iluminou o profeta Isaías para deixar essa palavra para a igreja, para nós. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? E ele então diz: quando andar em trevas, quando tudo for trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. Há momentos da vida que nós podemos andar em trevas, em dificuldades, em tormentas, porque a Bíblia diz que o Senhor é o teu caminho no meio da tormenta e da tempestade. Mas quando você andar em trevas, quando você andar em tormenta, em dificuldade, e não tiver nenhuma luz, ainda assim confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. Pastor, mas não estou chegando nada. Já passei por isso. Bem-vindo ao caminho do Senhor. Já passei por isso. Olhei algumas vezes na madrugada e fui para a igreja orar no Senhor de Deus. Eu estou vendo a saída para as minhas dificuldades. Eu não estou vendo uma luz, mas estou caminhando no túnel e não vejo saída, Senhor. Mas estou preso em um lugar e não vejo saída. E eu orando a Deus, Deus, tenha misericórdia de mim. Me ajude, me dê uma luz, me dê uma saída para as minhas finanças, para os problemas que eu estou enfrentando, Senhor. Senhor, eu ainda confio no Senhor, pois estou aqui nesta madrugada buscando a tua presença, pois estou aqui buscando a tua face, Senhor. E de repente, Deus traz uma palavra ao meu coração, e Deus me dá uma direção. E hoje eu posso olhar para trás e ver que funciona. Quando você coloca sua confiança em Deus, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. Ele é a nossa rocha eterna e segura. Jesus encerrando, Salmo 18, versículo 2, último texto. O salmista diz: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Nós podemos nos refugiar em Deus em meio às turbulências. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso escudo, aquele que nos protege, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso libertador, o nosso lugar forte, Ele é o nosso rochedo, Ele é Deus, o único Deus verdadeiro. Eu quero convidar você para ficar em pé de novo. O salmista confiava nesse Deus, e por isso escreveu o Salmo 18, versículo 2. Deus, Ele quer ser o teu rochedo, o teu lugar forte, o teu libertador, o teu Deus, a tua fortaleza, para você confiar, o escudo da tua vida. Ele é força da nossa salvação. E Ele diz: o salmista diz: Ele é o meu alto refúgio. Alto refúgio. Não é o baixo refúgio, mas o alto refúgio. Há pessoas que confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós temos um país que foi invadido agora pelo inimigo. Às vezes havia tanta confiança naquele responsável daquele país, presidente, reis, que quer. Mas o inimigo entrou lá e tomou aquele país.
talvez fortaleza para eles confiarem. E hoje o povo está em desespero. Alguns buscando refúgio em uma das nações, como os Estados Unidos. E eu vi um avião, uma reportagem que veio mais semana que me chocou. Quando os Estados Unidos mandou o avião para buscar os refugiados no lugar. O pessoal, quando foi invadido pelo inimigo, correram para o aeroporto em desespero. E quando o avião desceu lá para buscar o pessoal que estava lá para levar para os Estados Unidos, o avião encheu o caminho mais de perto. Alguns subiram na asa do avião e o avião decolou. E então mostrou, eu vi os vídeos daquelas pessoas caindo. O desespero daquele povo, Deus. Você não está vivendo neste lugar e eu também não, para a glória de Deus. Há muitas pessoas desesperadas. Que nós possamos confiar em Deus. Ele é o nosso alto refúgio. Só Ele para nos refugiar, nos guardar do mundo frio. Só Ele para guardar aquele povo que está no desespero. E mais ninguém. Eu quero orar por você neste momento. Vamos cantar um louvor, meu? Consigo? Então vamos cantar um louvor. Vamos ficar em pé. Eu vou orar por você. O Senhor é bom. Como é bom confiar em Ti, Senhor. Como é bom poder descansar em Ti em meio às tribulações e tempestades da vida, em meio à sequidão deste mundo. Como é bom, Senhor, confiar em Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és o nosso rochedo seguro, a nossa fortaleza, o nosso sustentáculo, o nosso alto refúgio. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Te damos adoração e louvor nesta noite. Te damos a gratidão, meu Pai.
momento, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti este irmão, essa irmã, que foram atingidos, ó Pai, pelo adversário, com as suas mensagens, ó Deus, de derrota, de desgraça na sua vida. Nós pedimos por ele, por ela, Senhor. Venha fortalecer cada coração, venha fortalecer cada vida nesta noite, Pai. Sustenta a tua igreja. O Senhor mesmo disse, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nós somos o teu povo, a tua igreja. Dá-nos graça, meu Deus, para vencer, para ir adiante, ó Deus, e alcançar a cada dia a vitória que o Senhor Deus tem prometido para a sua igreja, para cada um de nós, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que podemos, ó Deus, no ano da servidão, ó Deus, permanecer, ó Pai, intacto, dando, ó Pai, frutos, ó Deus, e florescendo, ó Pai, no teu reino, porque nós estamos, ó Pai, firmados no Senhor, que é a nossa confiança, é a verdade, é o nosso alto refúgio, é o único Deus verdadeiro, e é no Senhor que estamos estripados e estamos confiantes. Não confiamos em nós mesmos, meu Pai, no braço da nossa carne, nem queremos apartar do Senhor coração, mas queremos, ó Pai, chegar mais a Ti, ó Deus, a cada dia, porque estaremos seguros, e estaremos, ó Pai, protegidos, e estaremos, ó Pai, sempre, ó Pai, guardados pelo Senhor. Guarda meu filho, guarda tua filha, renova a fé, a esperança de cada um nesta noite. Abençoa, meu Deus, renova o teu povo, renova a tua igreja, fortaleça cada coração, aquele que está desmaiando, ó Pai, com medo, inseguro, ó Pai, que passa por muita dificuldade, de tribulação, que está enfermo, que está doente, visita nesta noite, ó Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, visita os hospitais, onde está essa pessoa enferma, está doente, ó Pai, que a unção do Senhor possa tocar, ó Pai, que essa doença maldita seja queimada no nome de Jesus. Nós falamos câncer, desapareça em nome de Jesus, enfermidade, morre em nome de Jesus, doença causada pelo Covid, vai embora em nome de Jesus, vírus maldito, seja cancelado, seja eliminado deste corpo em nome de Jesus, pulmões tares em nome de Jesus, sejam curados, recebam o fogo da vida nesta noite, o sopro do Espírito de Deus, o sopro da vida, receba a cura em nome de Jesus. Cancelamos, ó Pai, toda doença, toda enfermidade, toda maldição, falamos, ó Pai, a libertação, falamos a cura, falamos o milagre para esta noite, no nome de Jesus. Nós falamos, Satanás, você é mentiroso, você é o pai da mentira, pega tudo que é teu e vai retirada, veja em minhas lutas, em minhas realidades. Nós confiamos no nome do Senhor e fazemos menção do nome dele, porque ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é o único Deus verdadeiro. Repreendemos suas obras, repreendemos seus argumentos, seus sofismas que vêm sobre essa pessoa. Pega tudo que é teu agora e vá retirar em nome de Jesus. Declara essa pessoa abençoada, essa vida livre, essa pessoa curada, restaurada pelo poder do Senhor. Fala da tua bênção sobre essa igreja, em nome de Jesus. Chamamos para a fé, ó Pai, o milagre desse lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos a Ti, ó Pai, vá alcançando os vizinhos, vá abençoando a vida deles, vá abençoando a família deles, vai mover a tua glória, vai mover o teu poder nesse lugar, ó Deus, que a tua unção flua nesse lugar, ó Pai, e onde estiver alguém me ouvindo, ó Pai, seja pela internet, seja, ó Pai, por esse microfone, meu Pai, que chega para a sua casa, que essa pessoa seja abençoada, seja curada, seja restaurada, seja fortalecida e ungida pela unção do Espírito Santo. Declaramos, ó Pai, a tua bênção nesta noite, que a nossa confiança esteja no Senhor sempre, que o nosso coração esteja voltado para Ti, que nós possamos, cada dia, ó Pai, descansar em Ti e viver em paz, e viver na alegria,
e viver, ó Pai, desfrutando daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus, amém?